Olá, alunos do Colégio Seice, tudo bem? Boa noite, professor Tiago Romão. Estou aqui gravando um conteúdo para vocês, conforme eu tinha mencionado, referente ao TCC1. Esse conteúdo ele seria ministrado nessa quarta-feira, no dia 15. Entretanto, por conta da necessidade da aula prática que nós tivemos, né, até por alguma questão da infraestrutura, entre outros fatores, a gente precisou reajustar. E esse conteúdo aqui, ele é o direcionamento que vai dar o ponto de partida para que vocês, integrantes de grupos, possam escolher, né, o negócio e o seu segmento de atuação, ok? Então vamos lá, pessoal. A gente aqui, inicialmente, eu trago para vocês a seguinte questão, né? Quando a gente fala de um negócio, a gente tem que descrever um plano, né? O contexto que a gente vai utilizar é o desenvolvimento de um plano de negócio. A gente tem três momentos aí, uma banca no meio do ano, a feira de empreendedorismo e a banca no final do ano. E aí a gente vai até falar aqui, mas assim, o que que é o negócio? Acho que a parte mais difícil é você tentar correlacionar e mostrar o que que é o negócio, tá? Então, a gente vai falar o que que é o negócio, desenvolver o que que eu quero fazer, quais os produtos e serviços que eu pretendo oferecer referente a esse negócio que eu escolhi oferecer, né, abrir, né, dentro do entendimento fictício, dentro de um plano de negócio, mas que isso pode se tornar viável, de fato será, para que você leve isso para a sua vida pessoal e profissional. Quem serão os meus clientes? Identificar o teu público-alvo, né, caracterizar a persona adequada, onde será localizada a empresa, e aí a gente tem uma questão da localização, a atuação dela também, o montante de capital social que vai ser investido dentro do negócio, qual é a previsão de faturamento mensal dentro de uma condição de orçamento, de indicadores de viabilidade, e qual o lucro que você espera, em quanto tempo eu vou ter o retorno do capital que eu investi. Muitas das vezes esse capital ele pode ser próprio, de terceiro, tem outras variáveis aqui, tá? Isso aqui é somente um dimensionamento, tá? É só uma breve visão desse modelo, tá? Pois bem, aqui eu vou trago para a gente poder identificar melhor algumas questões, principalmente quando a gente fala sobre tendências de comportamento e gestão. E o que, que são tendências? Tendências, esse relatório, inclusive, ele partiu do Sebrae, lá do Paraná, onde ele analisa as principais macro tendências e 18 micro tendências relacionadas a hábitos e consumo, né? No caso, comportamento e consumo, e mercado e gestão também. E essas tendências elas vão se tornando dentro de um contexto uma realidade, já e uma tendência de que isso venha a acontecer, tá? Então a gente vou mostrar essas tendências e com base nessas tendências vocês vão escolher a atuação do negócio de vocês, ok? Enquanto grupos de TCC. Bom, por exemplo, uma das tendências, um dos comportamentos, né, e consumo é a vida conectada, ou seja, cada vez mais o consumo digital, ou seja, as pessoas cada vez mais compram infoprodutos, né? Cada vez mais gravam vídeos, atuam dentro das redes sociais. Cada vez mais tem as casas inteligentes, a vida inteligente. Você usa um smartwatch que ele dá mais ou menos todo um dimensionamento sobre a tua saúde. A própria casa ela está toda conectada, né? Uma outra questão de comportamento e consumo é o celebracionismo, ou seja, de você identificar as raízes, o comportamento das pessoas em relação às raízes, a identidades mais fluidas, mais direcionadas, né? A questão das causas, né? Das vozes das minorias, o poder colaborativo e coletivo das pessoas, né? As sociedades mais coletivas, trabalhando dentro de contexto de causas em relação ao Estado, a localidade, o município onde estão inseridos. A questão da própria casa e vida em ordem, ou seja, a relação de cada coisa no seu lugar, você conseguir direcionar trabalho e casa, e que muitas das vezes você hoje com o home office está dentro do mesmo contexto. A questão da limpeza, da anti-infoxicação, que é o que? A gente chama até uma relação com fake news, ou seja, quanto de informação a gente consegue assimilar e que essa informação assimilada ela consegue nos direcionar dentro de um contexto.
a questão do autogerenciamento da sua vida pessoal, profissional, sentimental, a questão do autoconhecimento, cada vez mais a busca pelo autoconhecimento, conhecer a si próprio, né, a libertação, a inteligência emocional para lidar com determinadas situações, isso são tendências de comportamento. Outra questão, a transcendentalismo, é você sair de um contexto e abrir a sua mente. A questão de cada vez mais rituais auto-relax, pessoas que buscam meditação, pessoas que buscam mais tranquilidade em frente à movimentação do mundo cotidiano. Aquelas comprinhas impulsivas do Chain, né, por exemplo, do Shopee, o manualismo redescoberto, o detox urbano, ou seja, em determinado momento sair desse contexto urbano, ter uma mente mais verde, a consciência das pessoas que elas moram nas grandes centros urbanos, nas metrópoles, mas tem uma necessidade de em algum momento sair desse contexto para viver uma vida melhor ou tentar adequar isso à realidade dela. Então, isso são algumas das principais tendências de comportamento e gestão, e isso pode antenar para a sua tomada de decisão frente a um determinado negócio. Outra questão são as tendências de mercado e gestão, e aí existem aqui 5 macro tendências e 25 micro tendências dentro desse contexto, tá? Quais são elas? Agora, os novos posicionamentos, ou seja, todos são bem-vindos. Isso é uma questão que se envolve em relação à sustentabilidade, hoje está dentro de qualquer negócio. A questão de você ter informações, já que o mundo é pautado em muitas informações, que essas informações tenham qualidade, que elas tenham um embasamento, pesquisas, né, o direito de ir e vir, né? Os colaboradores eles são tão importantes nas empresas hoje. A questão do mundo digital, cada vez mais as lojas estão 24 horas abertas, você compra a qualquer horário. A questão das lojas físicas, que elas se ressignificaram, um estilo de barzinho que antigamente se tinha, o que é hoje esse estilo, essa mudança, essa evolução. A questão do trabalho à distância, o escritório híbrido, ou seja, cada vez mais o home office, a questão do escritório, ou seja, você vai 3 dias durante a semana trabalhar na empresa, 2 dias você trabalha em casa, você consegue mesclar isso, reduz custo para a empresa, mas também proporciona qualidade de vida, você está mais próximo dos seus familiares, você consegue reverberar outros modelos, né? O encantamento digital, que é o que cada vez mais as pessoas, dentro do contexto digital, elas se encantam com as coisas que vêm acontecendo. A automação cada vez maior, até por conta da smart homes, smart lives, né? Que são os contextos de vida, de casa inteligente. Os novos modelos de cada vez mais serviços por assinatura. Você tem aí de streaming, mas existem já assinaturas que vêm como contexto de carros lá em outros lugares, assinatura de smartphone, tudo agora tem delivery, o teleserviço automatizado, marcas que são mais conscientes e educadoras, as fraternidades comerciais, que são as parcerias entre os comércios, um turismo mais introspectivo, ou seja, um turismo digital, um turismo que envolve a consciência e o conceito da regionalidade onde você visita, a questão da economia, da sustentabilidade, né? Essa questão do reaproveitamento de materiais descartados como novas matérias-primas de novos produtos, a questão da energia renovável emergente, o carbon free, né, que é a questão do carbono, cada vez mais como um método, né, de consciência sustentável adotado pelas empresas, muitas pautas sociais e raciais, o acesso do PCD hoje ao mercado de trabalho. Eu, por exemplo, tenho um filho especial e daqui a um tempo ele vai estar dentro desse contexto, que é uma realidade. A gente vai ter pessoas adultas, jovens, idosos, que vão estar inseridos dessa sociedade, né? Que são considerados atípicos, mas que hoje eles vão estar participando dentro de um processo. A questão da visão do pet families, ou seja, cada vez mais os animais eles fazem parte da nossa família, novas mulheres, novas atitudes, novos horizontes, tá? E aí, obviamente, isso tudo aqui está dentro de um contexto. E aí, o que, que você vai fazer agora, né? No caso, vocês vão realizar isso como atividade e vão levar para a próxima aula. Vocês vão escolher as tendências que foram mais relevantes dentro da ideia do negócio que vocês pensaram, e para cada ideia você vai aplicar uma análise de impacto e viabilidade dela, tá? E se ela tem potencial de se tornar uma realidade, potencial de se tornar dentro de um segmento.
E aí é interessante que a gente tem que entender o seguinte: quando a gente analisa, vou até grifar aqui, a gente está analisando uma ideia de negócio, existem potenciais clientes e mercados. O que significa isso, né? Existe uma ferramenta chamada um termo SWOT, que ele analisa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, esses pontos fortes ou fraquezas, né? Pontos fortes, pontos fraquezas ou pontos fracos, né? Dentro desse contexto, né, tanto como ponto forte, ponto fraco, isso está dentro de um contexto de análise interna, ou seja, enquanto empreendedor, enquanto empresa, qual é a minha principal força de negócio? Qual é a minha principal fraqueza? E eu consigo controlar uma fraqueza ou uma força. Mas quando eu falo de oportunidade, e ameaça eu não consigo controlar. E eu analiso esse contexto externo. Quanto que o mercado impacta, né, nas oportunidades, nas ameaças, aquilo dentro do meu cenário de negócio, tá? E aí, quando a gente fala de análise de mercado, você tem que entender quem é que compra o nosso produto, quanto compra e a que preço compra. Então, assim, no princípio da economia, princípio fundamental, a gente fala o que, como, quando, né? E por quê, né? Podemos assim dizer, né? Dentro desse contexto. E para quê, né? É, é, a gente também tem que entender isso dentro do contexto de uma ideia de negócio, tá? Então, o negócio precisa responder o que o meu cliente quer, quanto ele precisa em quantidade e quanto que ele está disposto a pagar por isso, tá? Essas são algumas perguntas. E aí, como é que eu posso descrever uma boa ideia? E aí eu quero que vocês se atentem a isso, tá? É, qual é a definição do negócio? O que a gente vai fazer? O que a gente pretende? Quais são os objetivos desse negócio? E aí, o que você vai responder? Qual é o negócio? Que tipo de negócio? Ele é produção, distribuição? Ele é serviço? Que produtos eu pretendo oferecer? Que pensamentos de clientes vêm na sua cabeça? Quais são os possíveis fornecedores? Quais são as vantagens que eu tenho sobre os meus concorrentes em relação a eles? Como eu vou colocar meu produto no mercado? Como é que vai ser o processo de implementação e distribuição? Qual a imagem eu vou transmitir? Se eu estou satisfeito, né? E aí eu determino o objetivo. Qual é o objetivo financeiro? Qual é o objetivo dos colaboradores? Quais os objetivos fundamentais do negócio? Quais os objetivos específicos? Que objetivos de curto prazo eu tenho? Que objetivos de médio e longo prazo eu tenho? Então, são perguntas que eu tenho que me fazer frente à escolha daqueles respectivas tendências de mercado atrelado ao negócio que o meu grupo definiu. Então eu preciso responder e se justificar. Como é que eu justifico? Vou fazer uma pesquisa e vou ver talvez mercados que tenham essa tendência e como é que é a evolução desse mercado. Então a internet ela te possibilita uma ferramenta de pesquisa para você analisar dados estatísticos de evolução desse mercado e que ele possa ser atrativo não somente pela evolução, mas pelo retorno previsto pelos sócios que compõem esse negócio, ok? Então, essa aí é o vídeo, essa é a nossa gravação. Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.